A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 7, a lição que tem como título Paulo, o plantador de igrejas. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021. A revista como um todo vem falando do apóstolo Paulo e agora na lição número 7 nós vamos falar desse aspecto do apóstolo Paulo como sendo aí alguém usado por Deus, pelo Espírito Santo, para abrir novos trabalhos da obra de Deus, né? No caso, criar novas comunidades cristãs, e aqui é usado a palavra plantador de igrejas. No caso, esse termo, ele é um termo bíblico, a gente vai ver durante a lição, e eu sei que no meio evangélico pentecostal da Assembleia de Deus não é muito comum a gente usar essa palavra plantar igreja, plantador de igreja. Geralmente a gente usa missionário, a gente fala do missionário, alguém que é enviado para um local onde não tem ainda crentes, e ali naquele local vai abrir uma nova igreja, uma nova Assembleia de Deus, por exemplo, ou um novo ministério, que seja, mas que ali vai criar uma comunidade de crentes. Então, a gente vai, como a gente vai observar dentro da lição, essa ideia de plantar igreja, ela parte de uma outra comunidade que já é existente. Então tem a comunidade que já está fundamentada, no caso, quando eu me refiro comunidade, eu estou falando a um grupo de crentes que se reúnem em um local, que a gente geralmente chama de igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, aqui de fazer essa distinção de uma igreja específica, tipo a igreja do meu bairro, é uma igreja local, e tem a igreja de Cristo, que são, né, todos os crentes, todos os salvos de todos os lugares. Então aqui a gente vai usar nos dois sentidos. E quando a gente fala aqui plantador de igrejas, a gente está falando de igrejas locais mesmo, ou seja, aquele que vai até uma comunidade onde não tem ali ainda um grupo que se reúne para adorar a Deus, vai pregar, vai ganhar almas e vai começar ali uma nova comunidade. Então Paulo, ele era esse plantador de igrejas. E a base para isso é que uma igreja precisa enviar alguém. Então Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia. Então vale ressaltar que a igreja de Antioquia já é fruto da igreja de Jerusalém. Então começa aí o reino, no caso, a pregação da palavra, do reino de Deus, do evangelho, começa a se deslocar de Jerusalém, começa a sair de Jerusalém, no caso vai para Antioquia, e de Antioquia vai para outras cidades. Então tudo, né, tudo interligado, todo mundo conectado com a mesma mensagem, e enviando missionários. Então Paulo foi um dos missionários enviado pela igreja de Antioquia. Então muita gente pensa que Paulo era independente, que ele fazia do jeito dele, né, com a vontade dele. Não, Paulo vivia na dependência do Espírito Santo e se submetia à igreja local, onde ali ele congregava e ele foi enviado. Então Paulo estava, né, ali naquela igreja de Antioquia, uma cidade grande, uma cidade com 500 mil habitantes, uma cidade muito importante. Então Paulo foi um dos missionários enviados. Tá? A gente não tem muitos detalhes de outros, né, dentro da Bíblia, de outros missionários, mas a gente sabe que todos os discípulos de Jesus, eles foram enviados para pregar para outros lugares, então todos eles foram plantadores de igreja. Então, vale ressaltar que não foi somente Paulo que fez esse trabalho, mas foi um trabalho conjunto, um trabalho da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha, tá, como objetivo pregar a palavra e evangelizar a todas as pessoas. Então, se a igreja de hoje não tem esse propósito, ela perdeu a sua identidade, ela perdeu o seu foco, ela pode até perder o título de igreja, porque para ser igreja tem que ter um trabalho missionário de ganhar almas, de abrir novos trabalhos, novas igrejas, novas comunidades, enfim. A igreja tem que ter esse propósito, ela tem que estar engajada na missão. Então aqui a gente vai falar não somente de Paulo, mas nós vamos falar também desse trabalho que deve ser um trabalho da igreja local, certo? Então vamos lá, eu convido você a acompanhar essa aula até o final. Eu vou usar aqui o slide em PowerPoint. Vale ressaltar que dentro do site do EBD em Foco você encontra um conteúdo completo da lição. Tá? Você tem aí na aula em vídeo, que essa aula que você está assistindo pode ser no site do EBD em Foco ou no YouTube, aula em áudio, um curso para educadores cristãos, uma aula em PDF também, além do slide que você pode adquirir no nosso site ebdemfoco.com. Tem vários cursos, curso básico de teologia, estudos e sermões em PDF. Nosso conteúdo é completo. Temos muito conteúdo dentro do nosso site. Vale ressaltar que agora nós estamos
aí entrando em todas as redes sociais, né? Além do nosso WhatsApp, que eu sempre divulgo aqui, 94 98409 2869, nós temos também agora o Instagram e o Telegram. Tá? Então você pode nos seguir no Instagram, você pode mandar mensagem para nós no Telegram, esse mesmo número aqui, basta procurar EBD em Foco também lá no Telegram, e nós temos também um canal no Telegram, foi criado também um canal no Telegram que você pode nos seguir e acompanhar. Vamos postar todos os subsídios lá no Telegram. Então vou deixar na descrição do vídeo o link para todas essas redes sociais para você nos acompanhar e saber ficar por dentro das novidades aí das lições da CPAD e outros conteúdos que a gente posta. Vamos lá para o textuário que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3,6. A gente vai falar desse versículo mais na frente, mas fica bem claro aqui, né, que tem alguém que planta. Por isso que Paulo é chamado de plantador de igrejas. Verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Então vale ressaltar que dentre todas as características de um plantador de igreja, que a gente vai falar lá na frente, né, dar o testemunho próprio daquilo que a pessoa viveu com Cristo, é um dos mais importantes, tá? É poderoso, ter essa experiência. Então Paulo, ele quando ele pregava, ele contava a sua experiência de conversão, porque ele estava pregando aquilo que ele vivia. Então isso aqui é muito importante. Alguém que vai, que acha que tem um chamado para a obra missionária, para abrir uma igreja, para, né, começar um trabalho em um local, quem sabe mais longe, ou quem sabe até mesmo no próprio bairro, essa pessoa ela tem que ter esse fator motivacional que é de uma experiência viva e clara com Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 3, de 1 a 9, Atos 13, de 1 a 13, e depois Atos 16, 1 a 5, e depois 9 e 10. Enfim, uma leitura bem quebrada. Eu particularmente não gosto muito dessa leitura quebrada. Recomendo você ler o texto e o contexto para compreender tudo. Eu sei que aqui na revista não tem espaço, né, para colocar todo o texto, mas eu recomendo você ir direto para a Bíblia. Eu vou pular essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas como eu falei, a gente retorna a ela, todos os versículos da leitura a gente vai, né, comentando durante a aula, vai fazendo referência a essas passagens. A introdução diz assim, a introdução da revista, né? Nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igrejas que o apóstolo Paulo executou. Então nós vamos falar especificamente de Paulo, mas entendendo que não foi somente Paulo que foi um plantador de igreja, tá? Não foi somente ele que teve chamado para esse ministério, mas muitos outros da igreja primitiva também tiveram esse chamado. Veremos que ele foi um desbravador da causa dos mestres do mundo, da causa do mestre no mundo pagão. Então Paulo ele teve esse chamado para pregar aos gentios, que a gente já falou bastante, né? E seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Então Antioquia é uma cidade muito importante, um pouco acima de Jerusalém. Se você olhar no mapa, vou tentar dar um zoom aqui, ó. Vou tentar dar um zoom, tá? Esse aplicativo ele permite aqui, vamos lá. Então Jerusalém está aqui, ó. Esse negócio em vermelhinho, ó, Jerusalém, tá? E Antioquia está bem aqui em cima, ó. Olha só aqui onde é que está. Então, né, daqui, ele saiu daqui, ó, olha Damasco onde é que está, né? E daqui Antioquia. Então Antioquia já é uma cidade grande, era a terceira maior cidade do Império. Tá? Foi daqui que Paulo saiu para fazer as suas viagens missionárias. Então também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Ou seja, nós vamos fazer aplicações práticas, né? Como que alguém hoje, né, que quer ser um plantador de igreja, quais são as suas características, o que ele deve fazer. Então a gente vai, né, ver a história do apóstolo Paulo, né, falar da igreja primitiva e trazer para os dias de hoje. Tópico 1. Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. 1.1. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Então a gente, né, observa que, de fato, Paulo ele teve esse chamado específico a pregar a todos, não somente aos judeus. Então o evangelho ficou muito restrito aos judeus nos primeiros anos. Porém, né, Deus, na sua soberania, já tinha preparado Paulo para expandir a fé cristã a todos os povos. A ideia é que todos se convertessem. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos.
Então Paulo, ele abriu mão de tudo. Tá? Nesse seu chamado, ele abriu mão de tudo e resolveu viver somente para pregar o evangelho. Então ele sabia que esse era o seu chamado, ele foi cumprir essa missão, ele entendia que isso era o que Deus queria para a vida dele, tá? E ele se dedicou única e exclusivamente para pregar o evangelho. Paulo era fazedor de tendas, então ele tinha uma profissão, algo que ele poderia exercer nessa profissão dele no seu tempo ali livre, ele poderia fazer em qualquer lugar, vale ressaltar isso também, né, que Paulo ele tinha esse trabalho de Paulo, né, tinha mercado em qualquer lugar, tinha matéria-prima em qualquer lugar, ele conseguia fazer tendas, mas vale ressaltar que o seu trabalho principal era proclamar o evangelho. Então a gente está falando aqui de alguém que está dedicado única e exclusivamente para pregar o evangelho. Então o apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Então Paulo ele saía de cidade em cidade pregando o evangelho, plantando igrejas ou implantando igrejas, tanto faz, tá? No caso, o que era plantar uma igreja? Era ali, né, reunir uma comunidade de pessoas que criam em Jesus como Salvador, uma comunidade da fé. Tá? Nesse sentido, alguém que, né, um grupo de pessoas que tinha essa fé em Cristo como Salvador. Então não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. No caso, esse aqui é uma observação do escritor da revista e eu concordo com ele. De fato, Paulo, na igreja primitiva, o registro que a gente tem nas cartas e também no livro de Atos, é que Paulo realmente ele saía de cidade em cidade e onde ele passava ele deixava um grupo de crentes. Então ele tinha esse chamado e ele conseguia cumprir isso porque ele pregava com ousadia e Paulo sabia adaptar a mensagem para cada cidade diferente de acordo com a realidade de cada povo. Então vale ressaltar que naquela época, né, muitas vezes, cada cidade tinha ali uma liderança específica, né, um tipo de Deus específico que adorava, enfim, né, características diferentes. Uns tinham mais judeus, outros tinham menos judeus, outras, né, menos judeus, e ele pregava de acordo, né, com a realidade da região. Então, sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Romanos 15, 20, desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. No caso aqui, Paulo ele está falando assim, olha, eu procurei ir em lugares onde Cristo não tinha sido pregado ainda. Isso trazendo para o nosso contexto, a gente, né, tem que entender o seguinte, que pregar o evangelho, abrir uma igreja, né, criar uma comunidade, tem que ser um fator motivacional voltado para o reino de Deus, para a glória de Deus. Não um fator egoísta, como acontece nos dias de hoje, de uma denominação querer ser maior do que a outra. Então, às vezes uma denominação abre uma congregação num bairro só para concorrer com uma outra. Às vezes coloca de frente, coloca do lado. Sim, parece que o objetivo é mostrar que é maior, que tem um templo mais bonito, que tem uma tecnologia maior no templo, enfim. Parece que tem uma disputa entre muitas denominações e o objetivo não é ganhar almas. Então por que não vai para aquele bairro mais longe, para aquele bairro mais afastado? Porque às vezes a gente olha, né, nas cidades, tem bairros assim que tem 10, 20 igrejas. No outro bairro tem uma ou duas, porque lá é muito perigoso, lá tem muito traficante. É lá que o evangelho tem que ser pregado. É lá que tem que abrir uma nova igreja. É lá que enfim, né, as pessoas estão precisando ouvir. Jesus falou que ele veio para os doentes, não para os sãos, né? Então, né, a igreja que quer, né, abrir uma nova congregação, ela tem que procurar lugares onde o evangelho está, né, pode-se dizer, fraco, onde tem poucas pessoas pregando. Não precisa ser em um outro país, pode ser mesmo na sua cidade mesmo, numa região aí da sua cidade, quem sabe até uma região um pouco afastada da cidade, numa zona rural, e assim a igreja vai crescendo. 1.2. Uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Tá? Ele, né, vai falar isso o tempo todo. Né? Ele fala assim, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, quando ele escreve
aí a sua carta aos Efésios, Efésios 3:1. Então, seu compromisso com os gentios estava afirmado em Cristo, nosso Senhor. Então, a mensagem de Paulo era a mensagem de Cristo. A igreja, nos dias de hoje, ela tem que pregar Cristo, assim como Paulo pregava Cristo. A igreja ela pode até criar metodologias diferentes para divulgar a mensagem, mas a mensagem é a mesma. Às vezes, numa comunidade, você prega através de um teatro, às vezes através da música, às vezes através do evangelismo de porta em porta. A metodologia que você vai usar, né, não importa muito, porque isso vai ser adaptado de acordo com a realidade que você está vivendo, da cidade, do bairro. Mas a mensagem tem que ser Cristo. Tá? A mensagem tem que ser a mesma. Então Paulo fazia isso. Seu compromisso era com Cristo. Tá? Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem, precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo, tá? Pois me é imposta essa obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo, né, 1 Coríntios 9,16, ai de mim, eu tenho essa obrigação, eu tenho esse chamado e eu tenho que cumprir esse chamado, né, anunciar o evangelho. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Então, Paulo, quando ele chegava numa cidade que tinha muitos judeus, ele ia o quê? Para uma sinagoga. Tá? Nem sempre era na sinagoga. A cidade que tinha muitos judeus e que ele via a porta de entrada para o evangelho, né, ser ali mais fácil entre os judeus, procurava a sinagoga e começava. Quando ele chegava numa outra cidade que não tinha tantos judeus, que a sinagoga não era muito forte, ele ia pregar em um lugar específico, numa praça onde tinham pessoas, e às vezes ele tinha que realizar algum milagre, realizar alguma coisa muito extraordinária para chamar a atenção das pessoas. O milagre tinha um propósito, dentre vários outros, mas o principal propósito, divulgar a mensagem do evangelho. Então Paulo ele seguia ali estratégias diferentes em cada cidade. Então essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Então, seja qual for a estratégia, você tem que pregar com ousadia e coragem, né, dado pelo Espírito Santo. Plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Tá? Vale ressaltar que nós estamos, no caso, aqui nessa terra, cumprindo o chamado de Deus, cumprindo a missão de Deus. A missão de Deus é restaurar a humanidade por completo, né? Pode-se dizer assim, toda a criação, né? Restaurar toda a criação por meio de Cristo. Tá? Porque tudo foi manchado pelo pecado. Então, por meio de Cristo, toda a criação vai ser restaurada e voltar a ter comunhão completa e plena com Deus, através da instalação do reino de Deus. Então, essa é a missão de Deus. E nós, igreja, participamos dessa missão que é de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Nós somos chamados para essa missão. Então é esse trabalho duplo. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Então os crentes chamados, né, para participar da missão de Deus vai cumprir, dentre várias atividades no reino, né, a plantação de igrejas, esse chamado de plantar igrejas também. Então vale ressaltar que a missão de Deus é bem ampla, ela não se restringe somente na abertura de novas igrejas. A abertura de novas igrejas é um dos trabalhos da missão de Deus. Tá? Então nós plantamos igrejas nesse trabalho específico. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, onde ele fala, 1 Coríntios 3, de 6 a 8, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem eu, o que planta, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então, essa passagem ela é muito, muito boa, importante para explicar como que funciona a questão da pregação do evangelho do reino de Deus. Paulo está falando aqui que é necessário alguém chegar lá e pregar o evangelho e conquistar ali os primeiros membros da igreja. Depois tem que ter alguém que vai regar, ou seja, alguém que vai cuidar, alguém capacitado, treinado. Paulo treina Apolo para isso. Então, Paulo, né, Apolo vai regar ali na igreja de Corinto, ou seja, vai cuidar do povo, vai, né, estabelecer bem a igreja, né, treinar novos líderes. E quem vai crescer, fazer crescer é Deus. Tá? É Deus que vai, né, fazer ter o crescimento. E quando se trata da obra humana,
muitos ficam preocupados sobre a questão do galardão. Não se preocupe com isso. Em primeiro lugar, galardão é pela graça. Deus dá pela sua graça. Em segundo lugar, o galardão é pelo trabalho realizado. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, se alguém chega, né, e prega e ganha, sei lá, 20 almas para Jesus, tá? E depois o outro vai, né, no caso, cuidar dessas pessoas, no caso, ser o discipulador, não significa que aquele que ganhou as almas tem um galardão maior do que aquele que discipulou. Não tem. Não é um que ganha mais do que o outro. Cada um segundo o seu trabalho. E aquele que prega, se ele pregar e só uma pessoa se converter, ele ganha o seu galardão não baseado no número de pessoas que se converteu, se foi 20 ou se foi uma. Ele ganha o seu galardão baseado no trabalho que ele realizou de evangelizar, tá? De pregar. Então, o nosso galardão ele vem baseado não no fruto do trabalho em si, mas pelo trabalho realizado, porque quem vai tocar no coração para a alma se converter é Deus, é o Espírito Santo, isso é a obra de Deus, tá? É a parte divina. Nós não podemos influenciar nisso. O que nós temos que fazer é pregar. Da mesma forma, o discipulador, que às vezes pega 10 pessoas para discipular na classe de discipulado, quando chega no final da classe tem 2, 3, ele pode se sentir assim um fracassado, mas olha o lado positivo, tem 3 pessoas ali que permaneceram. Então, você vai ganhar o seu galardão pela obra que você realizou de fazer o discipulado. Tá? Quem vai trabalhar no coração e da pessoa é o Espírito Santo. E também tem a questão do lado humano, que a gente já falou em lições anteriores, da própria pessoa também se entregar de fato a Cristo. Que a pessoa às vezes diz que se converteu, mas não se converteu. Enfim, né, isso aqui é só uma aplicação prática dessa questão do trabalho realizado. Faça o trabalho, sem se preocupar com o galardão, como que vai ser, com o que você vai receber. Simplesmente, né, faça para a glória de Deus. Então o apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, mas Deus dá o crescimento. Então o mérito é de Deus. Tá? Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Nós somos simplesmente um instrumento, né? Nós somos o quê? Os seus cooperadores, né? E a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Então é Deus que vai dar o crescimento, nós temos que simplesmente fazer a obra. Esse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. Tá? Nós vamos semear, nós vamos plantar, nós vamos regar, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Tá? Deus e o homem cooperam na plantação de igreja. Segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes. Vamos ler a passagem aqui de Atos 13, de 1 e 2, tá? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Essa passagem de Atos 13, 1 e 2 é bem interessante porque mostra, primeiro, a igreja que estava em Antioquia, no caso a igreja de Deus, a igreja de Cristo, né, a comunidade dos salvos em Cristo Jesus que moravam na cidade de Antioquia. Naquela igreja, uma igreja grande, uma igreja já importante, porque a cidade de Antioquia era a terceira maior cidade do império, tinha uma influência muito grande, então a gente observa que tem ali profetas e doutores, ou seja, uma igreja que tinha pessoas que já estavam trabalhando. São pessoas que já estavam exercendo alguma atividade na igreja. Tem gente que quer fazer a obra de Deus, que quer ser chamado, quer ser missionário, mas não consegue fazer nada na sua igreja. Se acha muito importante, né? Se acha que não... Enfim, mas para você sair, você primeiro tem que servir a sua igreja local. Não faz sentido você sair para fazer missões se na sua igreja local você não faz nada. Se na sua igreja você não exerce nenhum cargo e nem procura, nem se interessa por isso. Tá? Então aqui a gente observa que tem pessoas que já têm aí uma obra específica, no caso profetas, aquele que falava em nome de Deus, que era usado como profecia, e doutores e mestres, no caso aqueles que ensinavam na igreja.
E na lista aqui, Paulo aparece por último. Eu não sei se está na lista em ordem de importância, o que é, mas Paulo, né, é um daqueles que está servindo. Paulo está servindo em Antioquia. Então, Paulo foi chamado para fazer a obra de Deus e não foi de imediato que ele já foi pregar e fazer missões, não. Ele serviu primeiro ali em Antioquia. E depois o Espírito Santo chama ali Barnabé e Saulo para uma obra específica. Então, o chamado vem da parte de Deus. Então, ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar a igreja entre os gentios. Então, Paulo ele foi chamado desde o início para ser, né, no caso, o apóstolo dos gentios. Isso a gente está falando bastante, até se tornou repetitivo. No entanto, Paulo não saiu por conta própria. Deus me chamou para ser apóstolo dos gentios, revelou o evangelho para mim de forma direta, então agora eu vou sair por aí. Não, ele serviu na igreja de Antioquia e esperou o chamado do Espírito Santo para que ele começasse essa obra. Então, juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Então, eles oraram, jejuaram, receberam as bênçãos, imposição de mãos. Naquela época, acontecia também no meio pagão, né, indicava que aquela pessoa tinha autoridade específica para realizar aquele trabalho, tinha o aval da igreja. Então, Paulo ele sai da igreja, ele tem o aval da igreja e ele não corta o cordão umbilical com a igreja de Antioquia, ele permanece vinculado à igreja de Antioquia. Então, todo missionário ele tem que estar vinculado a uma igreja específica. A gente vê por aí alguns pregadores, né, até colocar assim entre aspas, missionários entre aspas, né, que dizem ser independentes, que não estão vinculados a nenhum ministério, a nenhuma comunidade, a nenhuma igreja. Tá errado isso aí. Tá? Todo mundo tem que sair de uma igreja específica e ele tem que primeiro demonstrar que ele tem trabalho ali realizado na sua igreja. 2.2. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, né, no Atos 13:4, né, e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nesse lugar, os apóstolos, né, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Então essa foi a estratégia de Paulo. Né, de certa forma ele teve contato com o procônsul, que se converteu, e através do poder do Espírito Santo, né, teve esse feiticeiro Elimas, que também foi ali, até ficou cego, né, por um tempo, enfim, tá? Então ali Paulo foi usado de forma extraordinária, né, com obras maravilhosas. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, uma outra Antioquia, tá? Onde os judeus lhe fizeram oposição. Atos 13:45, né? Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se e creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. Então a gente observa um contraste. Paulo pregava nos lugares, às vezes, né, um grupo se convertia e o outro não. Um grupo, principalmente os judeus, faziam oposição, muitos judeus faziam oposição à mensagem de Paulo. Né? Então tinha lugares que os judeus se convertiam mais, tinha lugares que os gentios se convertiam mais. Então não tinha uma regra, tá? Ele simplesmente pregava e o Espírito Santo fazia a obra. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe, tá? Essas cidades aí. Então, ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra de coração, abraçam a palavra, creem no evangelho, outros a rejeitam, outros ainda zombam. Então a gente observa que nós vamos nos deparar com essas situações, mas isso não é motivo para nos parar. Nós devemos continuar fazendo a obra. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá crescimento à obra de Deus. Então nós temos que entender que a obra é de Deus, a obra não é nossa, nós temos que vencer os desafios e continuar pregando. No vídeo de destaque da última lição, eu até contei um pouco assim do testemunho do meu tio, né, que foi evangelizar numa cidade, foi tomar conta de uma igreja numa cidade do Nordeste. Ele era do Pará na época, foi para o Nordeste, isso na década de 90. Aí quando ele chegou lá, tinha 2 crentes e que quando oravam faziam o sinal da cruz. Aí ele foi trabalhando, foi fazendo eventos, foi chamando a atenção do povo, foi pregando o evangelho, tudo voltado para a palavra e, né, depois de alguns anos a igreja estava lotada, eles abriram outros trabalhos, outros ministérios, enfim, ministérios não, né? Continuou sendo a Assembleia de Deus, mas abriu outras congregações, melhor dizendo,
em outros lugares, e foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Então, é assim, a obra é de Deus e é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar. 2.3. A segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, a gente lê Atos 15, né? Paulo ele participa desse concílio e aí ele vai para uma outra viagem missionária, né? De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo tem uma visão e ele realmente muda de rumo. Então ele vai nessa viagem, né, passa nas cidades que ele já tinha passado e passa em outras cidades. Tá? Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Então Paulo continuou o seu trabalho de plantação de igreja. Tá? Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Porque de início a ideia de Paulo era visitar as igrejas que ele já tinha ali estabelecido essas igrejas, era visitar essas igrejas. Mas ele deu ouvidos ao Espírito Santo, foi para outras regiões, além de visitar as igrejas que ele já tinha estabelecido, ele abriu novas igrejas. Tópico 3. Características de um plantador de igrejas. 3.1. Motivado pelo chamado. Então vamos ver aqui, né, uma aplicação prática de, né, como que saber se você de fato é um plantador de igreja, se você tem esse chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Então Paulo, ele sabia que esse era o chamado dele, ele estava consciente disso. Era algo que, inclusive, ele almejava, algo que Deus já tinha colocado no coração dele. Então Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Então vale ressaltar que o crente, quando ele tem um chamado específico, ele tem que entender qual é esse chamado. Esse chamado tem que ser algo confirmado, não pode ser algo subjetivo, não pode ser algo que até mesmo, né, aparentemente é bom, mas que não tem nada a ver com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a obra missionária. Enfim, são vários fatores aí, mas você tem que estar consciente desse chamado, tá? Consciente que Deus te chamou. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco, tá? Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Tá? Quando ele conta lá em Atos 26 o que aconteceu, né? Ele fala assim: caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Depois, no versículo 19, ele fala: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo, ele teve essa visão, ele teve esse encontro com Cristo, ele teve o chamado e ele cumpriu esse chamado, ele não foi desobediente. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, se Deus nos chamou para fazer, de alguma forma, nós somos conscientes desse chamado. Tá? O chamado, ele é consciente. Vou tentar ilustrar aqui. Vamos supor que você é uma pessoa que gosta de ensinar. Você, né, ensina onde você passa. Toda congregação, toda igreja que você vai, você ensina. Tá? E aí, de repente, chega alguém para você e fala que você tem um chamado para pregar em hospitais. Você sente que esse não é o seu chamado. Apesar da obra de pregar em hospitais é importante, visitar os doentes é importante, você pode até fazer isso, claro que não te impede, mas esse não é o seu chamado. Você sabe que o seu chamado é para ensinar. Deus tem te usado na área de ensino. Deus tem te fortalecido nessa área, tem te capacitado e tem te dado oportunidades na área de ensino. Então, acho que já está claro que o seu chamado é ensinar. A gente tem que ter consciência e saber daquilo que Deus tem nos chamado. É claro que tem situações diferentes. Se Deus te chamou para pregar em hospitais e você entendeu o que é isso e isso está ardendo no seu coração e você de repente, né, se envolve nessa obra e vê que é isso mesmo, aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas toma muito cuidado para você não ir para um lado que você não é a sua área, entende? Não é aquilo que você de fato foi chamado. Tá? Tem que ter muito cuidado, você tem que estar consciente daquilo. Né? Paulo estava consciente que ele era chamado para pregar para os gentios. Ponto final.
Tá? Ele não foi chamado, tá? Vale ressaltar, Paulo não foi chamado para ficar sendo pastor fixo de uma igreja. Né? Paulo não foi chamado, né, para apesar de Deus usar Paulo com milagres, né, para, no caso, curar ali um momento ou outro, esse não era o ministério específico de Paulo, de cura. Tá? Apesar de Deus poder ter usado Paulo como profeta, como profecia, o chamado de Paulo não era para ser profeta, entende? Ele tinha o chamado de pregar o evangelho aos gentios e ele estava consciente disso. Tá? Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Então você tem que, né, isso tem que servir de motivação para você. Tá? Você tem que se alegrar com isso e você tem que, né, nossa, Deus tem um chamado para mim nessa área e eu vou investir nisso. Tá? Não é ficar triste, Deus tem um chamado para mim agora, enfim, acabou minha vida. Não, tá? Isso tem que ser algo motivacional. 3.2. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. De acordo com Gálatas 1, 17 e 18, ele foi para a Arábia, uma região, né, mais deserta, enfim. Vale ressaltar que lá tinha comunidades, tinha pessoas, tinha cidades, enfim, mas era um lugar mais difícil. E nós não sabemos exatamente quanto tempo Paulo passou lá. Né? O texto diz que 3 anos depois ele voltou a Jerusalém, mas não diz que ele passou 3 anos na Arábia. Pode ser que sim, pode ser que não, mas isso eu acho que é irrelevante. Tá? De certa forma, para nós, o que isso aqui, qual a lição disso para a nossa vida? Né? Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida, para falar o nosso coração. Oséias 2,14, portanto, eis que eu a atirarei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, né, vai ter um momento que a gente vai ficar, às vezes, né, jogado para o canto, numa dificuldade, num lugar difícil, numa situação difícil, onde Deus vai trabalhando na nossa vida. Tá? Isso a gente chama de deserto, na figura de linguagem, deserto. O que é o deserto? É um momento difícil, ali onde Deus está nos moldando, nos capacitando para começar a obra. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o evangelho e plantar igrejas. Então aqui, né, a gente entende que todo crente que tem um chamado vai ser capacitado por Deus, né, para enfrentar todo e qualquer desafio. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. Então ele vai trabalhar na nossa vida por completo, nos capacitando para fazer a obra. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Muitas vezes nós passamos uma dificuldade específica, uma experiência difícil, às vezes tomamos uma decisão errada, sofremos com aquela decisão, mas tudo isso é Deus trabalhando na nossa vida, nos dando ali a experiência, nos capacitando para que lá na frente nós possamos ali vencer as dificuldades. A gente tem o exemplo de Moisés, né, que foi para o deserto, fugiu do palácio, foi para o deserto e passou 40 anos no deserto. 40 anos vivendo ali onde ele casou, teve filhos, onde ele aprendeu a andar no deserto, aprendeu várias coisas. Depois que Deus pegou Moisés e colocou Moisés para guiar o povo. Ou seja, Moisés passou por uma capacitação, por um treinamento, que para ele podia ter, né, ser um tempo muito difícil. Depois que Moisés estava guiando o povo no deserto, ele lembrava do tempo, né, que ele passou ali, né, os 40 anos no deserto antes. Ele falou, nossa, Deus estava me treinando, Deus estava me capacitando para isso aqui, tá? Para cada situação que eu enfrento agora. Então é assim, tá? Deus, né, ele trabalha na nossa vida dessa forma. Às vezes nós não sabemos, mas ali ele está nos moldando. 3.3. A igreja segundo as Escrituras. Toda estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Vale ressaltar que está tudo vinculado à palavra de Deus. Tá? Nas Escrituras vemos que a igreja local onde você está, é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. É ali que você vai se juntar com a comunidade para adorar o Senhor, amor pelo pecador. Você vai aprender na sua igreja local que você tem que amar o pecador, que você tem que, né, dar atenção para o pecador. Chegou alguém na sua igreja que não é crente, recebe essa pessoa bem, arruma um lugar para ela sentar, terminou o culto, vai lá, conversa com ela. A igreja pode dar um brinde para essa pessoa, convidar ela para voltar na igreja novamente, quem sabe marcar uma visita na sua casa, tratar bem o pecador. Você aprende isso na igreja local, tá?
tem batismo com o Espírito Santo para o exercício do serviço, né? A gente já falou isso, né, em aulas anteriores, né, da capacitação do Espírito Santo para fazer a obra, onde há profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Então, nós recebemos dons para trabalhar, então você aprende isso na igreja local, tá? Há de ter autoridade, né, do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Então vale ressaltar também que na igreja local você vai ter essa experiência prática, porque se você for para o campo missionário e de repente tem uma pessoa endemoniada, como que você vai fazer se você nunca expulsou um demônio na vida? Então você aprende na igreja local, tem que estar ativo, tá? Onde a pregação, né, fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito. Então, na igreja que você vai aprender a pregar, na sua igreja local, você não vai aprender a pregar no campo missionário, você vai aprender a pregar lá, tá? Onde há de ter vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Atos 6,4 está bem claro isso, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, né, o crente que quer ser um missionário, um plantador de igreja, ele tem que ter uma vida de oração, e ele aprende isso na sua igreja. Então, a igreja local é o local de treinamento, é onde você vai treinar para ser um missionário. Então, nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Então, isso aqui é um modelo ideal de igreja, um modelo onde as coisas devem acontecer. A igreja ela tem que seguir esse padrão. A partir daí é que ela vai enviar missionários. Então, não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus quem dá o crescimento e aprova a obra, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, na 1 Coríntios 3,6. Isso é muito importante. Um planta, outro rega, mas é Deus que faz germinar, que faz crescer. É Deus que vai, né, fazer a obra crescer, porque a obra é dele. Tá? A obra é dele. Então, se você tem um chamado nessa área, um chamado específico para abrir, né, uma igreja, tomar conta de uma congregação, né, fazer missões, seja no seu bairro, seja numa outra cidade, seja em um outro país, né, que você possa buscar isso de Deus, né, você possa confirmar esse chamado e possa aprender na sua igreja local tudo que você precisa para fazer ali na obra missionária. Chegamos à nossa conclusão. Fala assim: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a igreja de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifica a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Então aqui a gente viu, né, Paulo como sendo o exemplo de um plantador de igreja, aquele que foi fazer a obra, abriu ministérios, abriu igrejas e continuou pregando. E Deus tem ainda chamado pessoas, tá? Pessoas que amem proclamar a palavra, tá? Que querem continuar, né, fazendo a obra de Deus. E vale ressaltar, né, uma observação, eu vou deixar muita coisa ainda para o vídeo de destaque, mas vale ressaltar que começar uma comunidade nova de cristãos, você não precisa ter um templo, tá? Você pode começar algo pequeno. Se a sua igreja trabalha com células, a célula é uma oportunidade de você ganhar almas. Funciona no mesmo molde, né? Mesmo molde. Talvez você não está abrindo a igreja ali, mas o fato de você estar na casa de alguém reunido, né, cantando e pregando, tudo isso, claro, debaixo da bênção do seu pastor, vinculado a uma igreja, né, Deus vai operar, Deus vai abençoar e uma nova comunidade pode surgir ali. Então a gente não dá para ficar, né, esperando ser chamado para ir lá para, né, o Afeganistão pregar o evangelho. Não, você pode fazer algo específico na casa de alguém, algo menor, mas que tem impacto, que tem pessoas que vão se salvar também ali e uma grande obra vai ser realizada. Chegamos no final da nossa aula, então aqui eu agradeço a você por ter acompanhado, né, aqui o nosso conteúdo. Vale ressaltar aí, né, o nosso site, que temos aí todo o conteúdo completo, o nosso WhatsApp mais uma vez. E qualquer dúvida é só entrar em contato, deixe os comentários, nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário. A paz do Senhor, até a próxima aula.